nós vamos estar explanando um pouquinho as mais práticas, coisas do cotidiano da vida do cristão, situações que nós devemos viver dia após dia. Tanto é verdade isso que alguns estudiosos vão dizer que os primeiros 3 capítulos da epístola, eles são doutrinários, são de instruções, de orientações, e quando chega do capítulo 4 ao final, vai dizer que são as lições práticas de Paulo. É apenas uma forma exemplificativa de sistematizar a epístola, mas tanto é que em todos os capítulos, em todos os versículos, há instruções e há também orientações práticas, em todo o livro de Efésios. Mas tem essa característica assim, se você prestar atenção nas mensagens anteriores, elas são mais doutrinárias. E aqui mais para o final, elas são mais práticas. É mais o nosso dia a dia, é mais fácil no entendimento daquilo que Paulo quer tratar com a sua igreja. Aleluias! Então, antes de começarmos, vamos orar para que o Senhor abençoe essa mensagem. Nós não vamos ler um versículo específico, porque nós vamos ler bastante versículos aqui, capítulos 5 e 6, então não tem uma leitura oficial da noite, mas nós vamos ler o capítulo 5 e vamos ver o capítulo 5 e 6. Feche teus olhos. Senhor eterno e Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, tratar, ó Deus, essa noite na vida dos irmãos dessa igreja, na minha vida. Usa-me, Senhor, como um instrumento, ó Deus eterno, em tuas mãos, e que, ó Pai, a compreensão, ó Deus, da tua palavra esteja sobre a vida de cada um, tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que depois escutarão, ó Deus, por meio das mídias, ó Deus da igreja. Deus abençoa em nome de Jesus, para que essa palavra, Senhor, possa aprofundar em seus corações, e assim, ó Deus, ela cumprir o papel da qual será lançada. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, como é encerramento, eu preciso vamos fazer um resumo aqui, fast food, rapidinho, a respeito de tudo aquilo que nós vimos nas 3 semanas. Então, a primeira semana, nós vimos que Deus, pelo seu amor, Ele caminhou em direção ao homem. Ele foi até o homem, Ele abençoou o homem, Ele escolheu o homem, Ele predestinou o homem, Ele fez com que o homem se achegasse para si, Ele, aleluia, abençoou com todas as bênçãos a vida do homem, nos selou com o seu Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele vem ao encontro do homem. Deus, Ele não desiste do homem, Ele vem em busca de resgatar o homem, por seu amor, por sua própria vontade, sem ninguém fazer com que Ele fizesse isso, porque ninguém pode fazer ou obrigar Deus a nada, mas pelo seu amor Ele veio resgatar o homem. Foi basicamente isso que a gente viu na primeira semana. Na segunda semana nós falamos a respeito do presente de Deus. Qual o presente de Deus? Sua graça. A graça, aleluia, que fez com que antes, nós que éramos mortos, antes nós que estávamos separados de Deus, nós que, aleluia, estávamos distantes do Senhor, indo para a condenação, pela sua graça, pelo seu presente, Ele nos vivifica, Ele nos ressuscita, pela sua graça Ele nos coloca em lugares celestiais, e pela sua graça nós conseguimos praticar as boas obras. Tudo isso pela graça de Deus agindo sobre a vida da igreja, agindo sobre a vida daqueles que creem no nome do Senhor. Aleluia. Na semana passada, nós vemos que a graça, ela traz unidade para a igreja, unidade para o corpo de Cristo. E aí nós vimos que os gentios e os judeus formariam um único povo. Nós aqui da Quadrangular Jandira, junto com a Quadrangular de Itapevi, junto com a Quadrangular de Barueri, nós formaríamos um único corpo. Nós seríamos uma única igreja. Deveríamos viver, ou devemos, ou viveremos em unidade. Aleluias. Eu pensei que era o seu pai fazendo, foi um susto. Veja que a unidade da igreja cristã, a unidade do corpo de Cristo, é algo que só a graça permitiu fazer, que só a ação de Deus e do seu Espírito conseguiria unir os povos, pessoas que antes eram distantes umas das outras, que até se odiavam entre umas das outras, pela graça do Senhor, traz a unidade sobre a igreja, e nós passamos a viver como uma igreja de comunhão com Deus e com o próximo. Aleluia! Tremendo o que Paulo vem ensinando em todos esses capítulos.
E hoje nós vamos ver a respeito da caminhada que o cristão deve ter após essa graça. Aleluia! Nós vamos ver que caminhar, aleluia, com o Senhor, andar com o Senhor, aleluia, andar com o Senhor é algo que apenas a graça e o poder de Deus faz na vida do cristão. Quando nós somos convertidos, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós passamos a andar como Deus andou. Nós passamos a caminhar como Jesus caminhou. Nós passamos a viver uma vida que Deus quer nas nossas vidas, quer que vivamos, quer que pratiquemos. É isso que nós vamos ver nessa noite. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu santo nome. Bendito é o Senhor. Quando nós vimos na semana passada, no capítulo 5, no capítulo 4, versículos finais do capítulo 4, nós vimos que quando Paulo, ele trata com a sua igreja, com a igreja dos Efésios, na cidade de Éfeso, quando ele trata com aquele povo, ele vai falar de situações de unidade coletiva, a forma como nós devemos viver. Deus abençoe. Obrigado. Desculpa não. Deus vai ver, nós vamos ver que Paulo está tratando a respeito da unidade daquele povo de uma forma coletiva. Quando Paulo dá aqueles ensinamentos que nós deveríamos viver, vocês lembram? Uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, um só Deus e Pai, um só propósito. Quando Paulo trata com a igreja daquele sentido, ele está falando de uma forma coletiva, da unidade da igreja, daquilo que eles deviam viver em conjunto. Mas hoje, nesse capítulo 5 e 6, nós vamos ver de condutas que Paulo vai tratar para nós vivermos individualmente. Como cristãos, como que cada um deve se comportar, não mais de forma coletiva, agora de forma individual. Como eu e você devemos praticar a palavra de Deus em nossas vidas. Como nós devemos andar e demonstrarmos que somos cristãos. Então, veja que no capítulo 5, versículo 1, Paulo já vai começar dando a lição primordial para nós entendermos todos esses dois capítulos. Ele vai falar: sede imitadores de Deus. Aleluia. Sede imitadores de Deus. Capítulo 5, versículo 1. Você que está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. Sede imitadores de Deus. E o que é ser um imitador de Deus? O que é imitar a Deus? Imitar a Deus é quando as pessoas piedosas, aqueles que se converteram, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em seus corações, eles passam a praticar aquilo que a Escritura diz, eles passam a viver uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de boas obras, uma vida de prática dos bens. Isso é ser um imitador de Deus. E veja que Paulo, quando ele fala sede imitadores de Deus, ele não dá uma opção para você, ele não dá uma opção para os Efésios, ele não dá uma opção para mim, ele fala sede. Nós poderemos traduzir como façam, no imperativo. É uma ordem, não é uma opção para o cristão. Você não deve, talvez eu vou imitar Deus em algumas partes, em outras partes eu não vou imitar. Eu vou praticar algumas coisas que a Bíblia diz, mas aquilo que não me interessa também da Bíblia eu também não vou praticar. Não é isso que Paulo está ensinando. Não é isso que ele diz aos Efésios. Ele diz: sede imitadores de Deus. Imitem ao Senhor. Imitem a Deus como filhos de Deus. Como filhos amados. Como filhos do Senhor. Se você é filho, logo você imita a Deus. Eu sou filho do Senhor, eu vou imitar o meu Senhor em tudo aquilo que Ele ordenar, em tudo aquilo que Ele mandar, nós imitaremos a Deus. Aleluia, nós somos imitadores do Senhor. Paulo, em outras de suas cartas, ele chega a ser ousado, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aqui ele diz para os Efésios: sede imitadores de Deus. E quando nós entendemos o que é imitar e praticarmos, aleluia, as ações de Deus, Deus ele é santo, nós precisamos ser santos. Deus ele é misericordioso, nós precisamos agir com misericórdia. Deus ele é perfeito, nós precisamos agir em perfeição. Falar: irmão, aqui ninguém é perfeito, aqui só tem pecador, né? Aqui só tem murmamentos, que aqui só tem pessoas pecaminosas que fazem todo tipo de atrocidade. Você, em Cristo, você é perfeito.
Por você mesmo você não tem perfeição alguma. A palavra do Senhor diz a Isaías que nossas obras são como trapos de imundícia. Se eu não me engano, é Isaías. Eu posso errar o livro, mas a passagem existe, tá? Então, veja que as nossas obras são como trapos de imundícia. Mas quando nós vivemos em Cristo, nós temos uma vida de perfeição. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz com que você seja perfeito aos olhos de Deus. É, aleluia, o próprio sangue de Jesus que te purifica, que nos purifica. E por isso nós somos perfeitos diante de Deus. É assim que nós devemos viver. Sendo santo, sendo misericordiosos, sendo perfeitos, sendo bondosos, sendo longânimos, sendo benignos, fazendo e praticando todo tipo de bondade que, aleluia, o Senhor coloca em nossos corações. E aí, Paulo, nesses 2 capítulos, aleluias, dizendo que nós devemos ser imitadores e devemos caminhar e andar como o Senhor, ele vai nos listar pelo menos 7 lições de como devemos caminhar com Deus. 7 lições, 7 formas que vão demonstrar se nós somos cristãos genuínos ou se nós somos apenas frequentadores de igreja, se nós somos apenas pessoas que simpatizam com o cristianismo. Aleluias. E veja que, por que Paulo ele trata esses 2 últimos capítulos de questões práticas? Não é interessante, igreja, nós lemos a Bíblia, nós aprendemos sobre a palavra de Deus, estudarmos, meditarmos, consultarmos, e depois nós não vivemos nada daquilo que a gente aprendeu. Então Paulo, veja que há uma coerência no livro de Efésios. Ele vem instruindo, ele vem ensinando, e aí ele te ensina que você é escolhido, ele te ensina que Deus fez todas as coisas, ele te ensina, aleluia, ele nos ensinou, nós aprendemos isso em todas as semanas, que nós somos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Mas não adianta nós aprendermos isso se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que ele estava escrevendo. Quem aqui crê, aleluia, que a Bíblia é inspirada por Deus? Amém. Então nós acreditamos, todos nós acreditamos, então, quando Paulo escreveu, ele estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele então queria, ou gostaria que a igreja de Efésios, eles fossem cumpridores, que eles aprendessem, que eles lessem a palavra de Deus, que eles lessem suas cartas, mas que depois eles viessem a praticar tudo aquilo que eles estavam lendo. E é isso que nós vamos, como encerramento dessa série de mensagens, agora é hora de trazer a prática, agora é hora de vermos a igreja operante, é hora de ver a igreja em ação, a igreja, aleluia, vivendo tudo aquilo, aleluia, que nós explanamos por cerca de 1 mês. Aleluia. E aí a primeira lição, o primeiro comportamento, que Paulo vai dizer que nós devemos ter, está aí no versículo 2 do capítulo 5, fecha sua Bíblia. Capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos desses 2 capítulos. Capítulo 5, versículo 2, vai dizer assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então a primeira lição que Paulo vai dizer, fala: caminhe em amor fraternal. Caminhe em amor. Vocês devem viver em amor. Não é mais como igreja, como nós estudamos antes, que a igreja deveria viver em amor, em comunhão, e os irmãos amando uns aos outros, os irmãos sendo complacentes uns com os outros, sendo longânimos, ouvindo e vivendo uma vida de harmonia. Tudo isso nós vimos lá e é correto. Aqui Paulo está falando: viva você em amor fraternal. Viva você como indivíduo, como cidadão, como cristão. Viva você em amor. E aí nós podemos falar assim: qual o amor que Paulo está falando? O amor amar a Deus? Não, aqui ele está falando de amor fraternal. Aqui ele está falando de amor entre os irmãos. Ele está falando: viva a sua vida e ame a cada pessoa. Ame aqueles que estão no seu trabalho, ame o incrédulo, ame também a sua família, ame os irmãos da igreja assim como corpo, mas ame mais, vá além da igreja, vá além das portas da igreja. Ame as pessoas de uma forma intensa, da forma que Deus quer que você caminhe, em amor. Tudo que você fizer, tudo que você se propõe a fazer, faça em amor pelas vidas, faça em amor pelas pessoas. No capítulo 4, versículo 31 aqui de Efésios, nós vamos ver que Paulo ele recrimina as atitudes dos Efésios. Ele vai dizer para eles não se comportarem, não viverem em cólera, em ira,
não viverem maldizendo uns aos outros. Ele vai dizer então assim, vocês não devem viver se odiando. Vocês não devem viver aí onde vocês vivem, na cidade de Efésios, no meio dos locais onde você está. Vocês não devem viver em ira, não devem viver em contenda. Aí no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer: vivam em amor. Ou seja, ele está falando a respeito de que as pessoas não devem viver de forma amargurada, de forma colérica, de forma contrária à vontade de Deus, que é que nós vivamos em amor. Aleluia, Jesus, glórias ao teu nome. Infelizmente, nós temos pessoas em nosso meio, em nossa casa, em nossa família, que elas vivem amarguradas, elas vivem magoadas, muitas das vezes até se dizem cristãs, mas o seu coração é cheio de ira, o seu coração é cheio de contenda. Não é essa forma que Deus quer que nós vivamos, não é essa forma que Paulo ensinou aos Efésios. Ele fala: vivam em amor fraternal, vivam em amor, como Cristo amou a sua igreja. É a forma que nós devemos viver as nossas vidas. E como Cristo, aleluia, amou a sua igreja, Cristo entregou a sua vida por amor, e esse sacrifício de Cristo na cruz agradou a Deus. Aleluia. Então nós devemos viver uma vida em amor que agrade a Deus. Nós devemos viver uma vida em amor que o Senhor olhe e sinta um cheiro suave. Se nós não vivemos em amor, quer dizer que as nossas vidas não estão agradando ao Senhor. Veja que isso é muito sério. A gente às vezes fala tanto de amor que às vezes se torna algo banal. Às vezes, na verdade, existe uma banalização do amor. Mas aqueles que são alcançados pela graça de Deus, aqueles que são alcançados pelo Evangelho, ele leva a sério a questão de viver em amor. Ele leva a sério o amor de Deus que é colocado em nossos corações, e assim nós vivemos, aleluia, com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, em todas as situações nós vivemos em amor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. 1 Pedro 4,8 vai dizer assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Aleluia, Jesus, glórias a Ti. Amem sinceramente. Nós devemos viver um amor sincero, um amor, aleluia, que quando o Senhor olhar para mim e para você, Ele tenha prazer, aleluia, naquilo que Ele vê em nossas vidas, assim como Ele olhou para Jesus e Ele teve prazer naquilo que Jesus fez. Glória a Deus. Mas aí Ele vai continuar, e no versículo 8 Ele vai dizer assim: vocês devem caminhar em amor, mas vocês também devem caminhar na luz. Aleluia. Vocês devem caminhar na luz. Versículo 8 diz assim: pois outrora, uma coisa para segurar, aleluia, pois outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aleluia. Aqui nós vamos ver, quando Paulo ele fala dos Efésios para serem filhos da luz, andarem na luz, nós veremos algo muito parecido com aquilo que nós estudamos na segunda semana, quando nós falamos a respeito que estávamos mortos, né? Então nós estávamos mortos em nossos pecados, e aí Cristo nos vivificou pela graça. Aqui Paulo vai dar outro exemplo, falando basicamente a mesma coisa. Ele vai falar: ora, quando vocês estavam em pecado, vocês andavam nas trevas. Quando vocês eram perdidos, quando vocês estavam caminhando para o abismo, eram cegos, estavam vivendo em trevas. A vida de vocês eram trevas. Mas agora, aleluia, que nós conhecemos a Cristo, vocês devem andar na luz. Porque a luz, ela dissipa as trevas. A luz, ela extingue a escuridão. A luz é Cristo. A luz é o seu Espírito em nós. Então, uma vez que, aleluia, nós vivemos na luz, nós praticamos as obras de Deus. E não mais agimos com as obras das trevas. Aleluia. Observe que o estado do homem pecaminoso é trevas. O homem que vive no pecado, o homem que ama o pecado, o homem que pratica o pecado e não se arrepende, ele está em trevas.
Mas Deus é luz. O Senhor é luz. O Senhor não é trevas. Veja o que está escrito em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 7 vai dizer assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. Por amor de Cristo Jesus, pela ação da sua graça em nossas vidas, porque Ele nos resgatou, nós, aleluia, andamos na luz. E se dissermos que andamos na luz, mas não amamos aos irmãos, se não andamos em amor fraternal, se não vivemos, aleluia, praticando bem, é porque nós somos mentirosos, como a palavra do Senhor diz. Mas se nós andamos na luz e praticamos as obras do Senhor, aleluia, nós passamos a viver uma vida que agrada a Deus, e as nossas práticas são de justiça e de amor. Aleluia. As nossas vidas, aleluia, elas passam a andar e iluminar, aleluia, este mundo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos luz. Nós devemos iluminar. A sua vida deve ser um exemplo. Não na igreja, porque na igreja é fácil. A sua vida deve ser um exemplo em todos os seus momentos, fora da visão do pastor, fora do olhar dos membros, fora do olhar da igreja. Aí assim a sua vida tem que ser luz. É ali onde ninguém está te vendo, é lá no quarto onde ninguém te conhece, é lá no trabalho que ninguém está vendo suas ações, é lá que sua vida tem que ser luz, é lá que você deve resplandecer na luz do Senhor. E se Deus é luz, como a palavra do Senhor diz, somos imitadores de Deus, logo nós devemos andar na luz. Logo nós devemos ser luz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vive na luz, de forma alguma na sua vida há trevas. De forma alguma. Se há trevas em nossas vidas, se há trevas na minha vida, é porque eu estou distante da luz. No capítulo 5, versículo 3, deixa eu ver. Versículo 3, vai dizer assim: mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Aleluia. Nós somos santos. Se nós vivemos na luz, nós somos santos de Deus. Não pode ser nem mencionado qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de imoralidade. Nós não devemos praticar essas coisas, nem sequer andar perto, nem sequer pensarmos e muito menos mencionarmos nada que, aleluia, seja obras das trevas, porque nós somos santos, como o Senhor é santo. Então nós devemos nos afastar das trevas e vivermos na luz. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a forma de caminharmos na luz que Paulo fala aos Efésios. Vivam na luz, não mais nas trevas como vocês viviam outrora. Em nome de Jesus Cristo, que nós também aprendamos isso e passemos a viver na luz todos os dias do Senhor. Todos os dias, aleluia. Glórias a Ti, ó Deus. Aí Paulo ele vai continuar e ele vai dizer que nós também temos que viver em sabedoria. Nós devemos viver em amor fraternal, nós devemos viver na luz e nós devemos viver em sabedoria. Leia comigo no versículo 15. Bendito Deus. Portanto, vede prudentemente como andais. Veja a caminhada. Veja prudentemente como você anda. Aleluias. Não como nécios, em outras traduções vai dizer loucos, mas como sábios. Aleluias. Veja bem como vocês andam, não como os loucos, mas como os sábios. Tem um provérbio que diz, não é o provérbio de Salomão, é provérbio popular, que diz assim, que quando o capitão ele não sabe para que porto rumar, nenhum vento é certo. Quando o capitão, vou explicar, quando o capitão de um navio, ele não sabe onde ele vai atracar, ele não sabe qual porto que ele vai, ele não sabe onde que ele vai conduzir o seu navio, não importa de onde que vem um vento que não vai servir para nada, não vai ajudá-lo. O capitão ele vive, ele necessita dos ventos, das marés do oceano para poder se locomover. Então, mas se ele não sabe para onde vai, o vento não tem nenhum sentido. Então, o que
que Paulo está dizendo? Não seja imprudente. Não viva imprudentemente. Não viva como um louco. Consulte ao Senhor em todas as coisas. Busque fazer as coisas em planejamento. Viva uma vida de organização. Aleluia. Aqueles que vivem de forma nécia, de forma louca, eles não dão conta para onde vão as suas almas. Eles não estão preocupados aonde vai parar as suas almas. Eles vivem a sua vida se divertindo. Eles vivem a sua vida se produzindo. Eles vivem colhendo. Eles vivem praticando todas as coisas no decorrer do seu dia. Mas ele não se preocupa com a sua alma. Esse é o louco que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim: vocês não vivam, olhem bem como vocês andam. Olhem como vocês andam. Não vivam como os nécios. Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante, Jesus vai contar uma parábola sobre o celeiro. E aí na parábola vai dizer assim, que tinha um homem que ele possuía muitos bens e ele não tinha mais onde guardar esses bens. E aí ele disse para si: bom, vou pegar, destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e assim eu vou armazenar toda a minha colheita, e aí eu vou ter colheita e bens por muitos e muitos e muitos anos. E aí eu vou dizer para a minha alma: alma, agora que eu já tenho tudo, está tudo guardado, come, bebe e folga, descansa. Minha alma, agora você tem tudo, então agora você pode descansar. Aí Deus vai dizer assim para ele: louco, não sabe que eu pedirei a tua alma hoje? Você não sabe que eu vou te pedir tua alma? Veja que este homem estava preocupado apenas em acúmulos. Ele estava preocupado apenas com os bens, somente com as coisas deste mundo. Mas o Senhor vai falar para ele: eu vou te pedir tua alma. E o que você tem a apresentar ao teu Deus? Aleluia, Jesus. Muitos juntam bens nessa terra, mas são pobres, não são ricos para com Deus. São pobres na sua alma, são pobres no seu espírito, não tem, aleluia, nenhuma comunhão com Deus. E quando o Senhor vier, vai dizer: louco, você andou de forma louca, você andou de forma nécia, porque você não se preocupou em consultar ao Senhor, em andar segundo os princípios da vontade de Deus. Você não se preocupou em orar e clamar ao Senhor, porque se você clamar sabedoria, o Senhor vai te dar sabedoria. Se você clamar por entendimento, se você orar nos cultos de orações, mas também na sua casa, você, aleluia, vai ter entendimento do Senhor. E aleluia, como a palavra do Senhor diz, você não vai viver como tolo, mas como um sábio. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedido. Aleluia. Se nós precisarmos de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá não pouco, Ele dá muito, porque Ele dá com generosidade. Ele dá a todos que pedem, e aleluia, será concedido a tua petição. Ainda em Tiago, capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: quem é sábio e entendido entre vós, que demonstre o seu bom procedimento, ou seja, a sua caminhada, o seu andar, as suas atitudes, as suas ações, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Então quem é sábio, o seu modo de andar, o seu modo de viver é cheio de sabedoria, porque o Senhor coloca sabedoria em nossas vidas, para que nós saibamos como nós devemos viver. Nós não somos loucos, ainda que o mundo diga que nós sejamos loucos, aleluia, mas nós somos loucos por Jesus. Nós somos loucos pela palavra de Deus, nós somos loucos pelo Evangelho da cruz, não loucos, aleluia, como o mundo diz que nós somos, como se nós não tivéssemos entendimento. Nós temos, andamos na luz, nós temos, nossos olhos foram abertos. Aleluia, antes nós não chegarmos, realmente nós éramos trevas, estávamos perdidos, mas um dia o Senhor abriu os nossos olhos, e aí nós passamos a entender as maravilhas do Evangelho. Agora o mundo continua cego nos seus próprios pecados e nos seus próprios caminhos. Então Paulo vai dizer: andem em sabedoria. Mas além de andar em sabedoria, ele já falou que nós devemos andar em amor fraternal. O que mais? Na sabedoria. E aí ele vai pregar e dizer, no versículo 31, ele vai falar de um assunto
caminhando na vida conjugal, versículo 31. Ele vai dizer assim: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Todo o trecho aqui do capítulo 22 ao versículo 33, ele vai falar de instruções a respeito da vida conjugal, a respeito da vida marital. Que vida que é essa? Vida conjugal, marido com a mulher, o homem com a mulher casando com o homem, tá? Todo mundo está entendendo, né? Eu estou dizendo, homem e mulher, né? Essa é a união que Deus fala, essa é a união da Bíblia. Deixará o homem, o seu pai, sua mãe, e unirá a sua mulher. E aleluia, com ela casará, e serão uma só carne. Então veja que os ensinos de Paulo aos Efésios é para o casal cristão, é para o casal bíblico, o casal que Deus estipulou. Então veja que nós não vamos analisar aqui todos os versículos, porque isso aqui não é culto de casal, né? Mas nós podemos falar a respeito de alguns princípios. E qual o princípio basicamente que Paulo está tratando nessa parte? É que nós devemos caminhar como maridos e mulheres de forma respeitosa, de forma amorosa, de forma fiel, de forma, aleluia, primeiramente fidelidade com Deus, né? E depois com o nosso cônjuge, já que a forma de caminhar revela aquilo que nós somos. A forma que nós caminhamos no nosso casamento, que o marido e a mulher caminham no seu casamento, demonstra o que nós somos, se somos cristãos ou não. E quando nós vemos disfunções, quando nós vemos que essas relações de marido e mulher, elas estão conturbadas, elas estão erradas, estão seguindo conselhos e preceitos do mundo, que tentam mudar a ordem natural das coisas, é porque o pecado fez todas essas coisas. Não foi Deus que planejou nada disso, não foi o Senhor planejou, o homem casará com a sua mulher, e eles serão uma só carne, e caminharão junto, em respeito e em amor. Essa é a forma que o casal deve se comportar, deve andar. Se alguém quiser contender com a palavra de Deus, se quiser fazer tudo diferente, eu vou ser ousado e falar como Paulo. Eu e a igreja do Senhor nós não compactuamos com isso, né? Nós não nos juntamos e entramos nesse tipo de discussão, né? Como Paulo diz, né? Nós não venhamos a contender por essas coisas estão estabelecidas pela palavra de Deus, nós seguimos aquilo que a Bíblia diz. Agora, quem quiser ser contencioso, eu e a igreja do Senhor não temos essa prática, não praticamos essas coisas. Então, essa é a forma de caminhar entre maridos e mulheres. Não vamos nos aprofundar, né? Isso aqui é só para sabermos que existe esse ensinamento aqui de Efésios. Veja que Paulo está muito preocupado com as relações pessoais das pessoas. Todas as orientações que nós vimos até agora é em relação àquilo que nós vivemos dia após dia. Dia após dia, tudo isso aqui que nós estamos vendo é a forma como nós devemos andar de minuto em minuto, de segundo em segundo na presença do Senhor. E aí Paulo, além de falar a respeito de caminhar na vida conjugal, ele vai dizer, aleluia, que nós devemos caminhar como pais e filhos. Caminhando como pais e filhos. Versículo, aqui já vamos pular para o capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aleluias. O dever dos filhos é obedecer aos seus pais. Este é o dever dos filhos. O Senhor assim estipulou. Os filhos devem obedecer, devem respeitar. E veja que Paulo, quando ele pega e fala obedecer aos filhos, ele não fala, pai, diga aos seus filhos que eles devem me obedecer. Não. Paulo ele fala, filhos, obedeçam aos vossos pais. Quem está dando a ordem é Paulo. Quem está falando que eles devem obedecer aos pais é o apóstolo. Veja que essa carta de Efésios, ela foi enviada para Efésios, mas ela era lida em vários locais. Ela era lida nas comunidades cristãs, era lida nas casas, ela era lida na rua, ela era lida pelos filhos, e ali, naquelas comunidades, o pai ouvia,
A mulher ouvia, todo mundo ouvia a carta que Paulo estava escrevendo, todo mundo tinha acesso, todo mundo ali daquela região, né? Que estava sendo lido. Então as pessoas, elas tinham acesso. Então era lido para todo mundo. E os filhos também acompanhavam. Os filhos também, se eles não estivessem lá na comunidade, na sinagoga, ouvindo a carta, dentro de casa, na cultura da época, os pais, eles falavam da sua religião aos seus filhos dentro dos lares. Então, essa carta, ela ia chegar ao ouvido dos filhos, dizendo: olha, o apóstolo diz que você deve obedecer ao seu pai. Você deve ser obediente. O pai tem autoridade sobre você. Aleluia. Então, os filhos, eles eram instruídos. Eles passavam a ser instruídos. E veja o que diz em Provérbios 6:20 a respeito de quando os filhos dão ouvido à instrução dos pais. Todo mundo aqui foi filho, né? Alguns, meu pai já faleceu, alguns dos pais e a mãe já faleceram, né? Todos nós somos filhos. Alguns têm filhos, outros não. Mas essa orientação é uma orientação geral para a igreja do Senhor. Então, em Provérbios 6:20 ao 22 vai dizer assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarda as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos dos seus pais, promessas, os conselhos dos seus pais, o que harão? Quando dormir, lhe protegerão, e quando acordar, lhe orientarão. Aleluia! Olha que promessas maravilhosas para o filho obediente ao seu pai e à sua mãe. Veja que Paulo estava preocupado na relação da família. Paulo estava preocupado com o que acontecia dentro do lar. E quando aí você vai falar assim: Flávio, mas o meu filho não me obedece. O meu filho não ouve o que eu falo. Não ouve por conta dos pecados. Por conta de rejeitarem a palavra de Deus. Por conta de muitas das vezes estarem em seus corações a rebeldia. Por isso que não respeita as orientações do pai e da mãe. Mas Paulo diz que os filhos têm que obedecer. O Paulo diz que eles devem ser obedientes. A carta ensina assim. Aleluia. Então essa é uma conduta que nós também devemos viver. Muitas das vezes a gente fala dos filhos, mas muitas das vezes nós também não obedecemos. Porque ficamos maiores, porque ficamos adultos, muitas das vezes deixamos de obedecer o pai e a mãe. Veja que isso é contrário ao que a palavra de Deus diz. E aí Paulo vai continuar, porque no versículo 4 ele vai dizer agora para os pais: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Disciplina, em outra tradução, conselhos do Senhor. Por que Paulo fala para os pais para não provocar a ira dos seus filhos? Nós temos que lembrar quando que a epístola foi escrita. A epístola de Paulo foi escrita no primeiro século da era cristã, em que Éfeso ainda era dominada pelo Império Romano. E existiam algumas leis naquele império que hoje deixaríamos com os pelos arrepiados e o cabelo em pé. De algumas leis que existiam naquela época. E uma das leis daquela época era o seguinte: quando o pai tinha um filho, ele ficava aguardando um determinado cômodo da sala, enquanto a sua esposa dava à luz. E essa criança era trazida até o pai. Pegava-se a criança e levava-se ela até o pai. Se ele a pegasse no colo, essa criança era aceita na família. Ela era aceita no convívio social e todo mundo entendia que aquela criança ia ser cuidada pelaquela família. Só que acontecia que se o pai recusasse tomar aquela criança no seu colo, ele rejeitasse aquela criança, essa criança ela deveria ser vendida, ela deveria ser dada ou doada, ou ela deveria ser abandonada para a morte. Veja que coisa terrível. Tudo isso pelo lado do pai. Ele tinha essa autoridade, a lei permitia, a lei romana instruía assim, e era uma prática comum. Não era uma coisa que acontecia de vez em quando, era uma prática comum, a rejeição. Quais os motivos de rejeição? Vários motivos, mas principalmente por questões físicas. Muitas das vezes a criança nascia com um defeitinho no dedo, nascia com um bracinho. A gente sabe que muitas coisas podem ocasionar uma criança nascer com alguma deformidade no corpo, a ver ceguinha de um olho. Todas essas coisas que nós entendemos hoje normais, que não aplaquem nada, que não faz nenhuma diferença com o coração do pai, com o coração da mãe, que vai amá-lo, ainda que ele viesse sem braço, sem perna, o pai e a mãe, ele vai amá-lo.
naquela época era motivo de rejeitar a criança, de dar e deixar para morrer. Então, quando Paulo escreve para os Efésios, pais, não provoqueis a ira do vosso filho, ele sabia o povo para quem ele estava escrevendo. O romano era um povo cruel. As crianças eram tratadas com crueldade, mesmo quando o pai aceitava, depois dessa criança era tratada com rigidez, com crueldade, muitas das vezes com violência. E aí Paulo fala, pais, não façam isso. Não é dessa forma que você vai educar seu filho. Eduque do jeito que eu estou falando aqui. Vós, pais, criais na disciplina e na instrução do Senhor. Não é na instrução que vocês vivem do império. Agora vocês são de Cristo. Agora vocês nasceram de novo. Agora vocês têm graça. Então, pais, tratem corretamente o seu filho com amor. Instrua ele sim, mas instrua com carinho. Fale sim para ele que discipline, mas discipline para que ele tenha uma vida próspera no Senhor, para que ele cresça e conduza uma vida de amor, de alegria dentro do lar. Então, quando Paulo ele escreve essas coisas a respeito dos pais, dos filhos, da questão matrimonial, dos casais, o que Paulo está querendo é que o lar esteja estabelecido em harmonia. Ele quer que tudo funcione corretamente diante de Deus, para que as pessoas vivam e tenham as suas famílias crescendo com estrutura, com sabedoria, num crescimento saudável. Ele quer que as famílias sejam felizes, ele quer que Cristo reine sobre aquela casa. E quando há disfunção nos nossos lares, problemas de pais e filhos, né? A palavra do Senhor vai dizer, né, que chegará um tempo em que uns se virarão contra o outro, né? O pai se virará contra o filho contra o pai, o amigo contra o amigo, etc. e tal. Quando nós vemos essas situações nas nossas casas, na casa dos nossos irmãos, na casa dos nossos amigos, é porque a graça não abundou naquele lugar, não abundou em vidas que ali estão, ainda não foram transformadas, falta transformação em membros da família, em membros daquela casa. Às vezes da minha casa, eu e minha irmã somos cristãos, muitas das vezes há intriga, você vê brigas, você vê discórdias, porque as pessoas precisam ser transformadas. Aleluia, a graça de Deus precisa alcançar e transformar essas vidas, precisa mudar essa situação. E Paulo fala, agora vocês aprenderam tudo que eu tinha para ensinar para vocês, agora comecem a praticar aquilo que eu ensinei, comecem a viver, deixa Deus transformar teu coração, ore para Deus para transformar a tua casa, busque, aleluia, no Senhor sabedoria para conduzir a tua família, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai continuar e vai dizer assim, não nem ler os versículos, não vai dar tempo. E Paulo vai continuar e vai dizer assim, caminhem como servos, versículo 8, e diz assim, capítulo 6, versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Aleluias, louvado seja o teu nome, Deus. Bendito é o Senhor. Aleluias. Seja escravo ou seja livre. Seja você escravo, seja você livre, faça o bem. Aqui nós já aprendemos que existia cerca de 6 milhões de escravos naquela época. E Paulo está escrevendo exatamente para os escravos, tá? Nessa passagem, a respeito de ser servos. Nós não vamos adentrar nas questões jurídicas, né? Nas questões da cidadania lá dos romanos, nós não vamos adentrar nessa questão da escravidão. Mas basicamente o que Paulo quer dizer é assim, seja você escravo, seja você livre, seja você senhor de escravos, o seu senhor é o mesmo, o senhorio é o de Cristo, todos vocês são servos de Deus, seja você escravo, seja você livre, o Senhor, aleluia, é o seu Senhor e você é servo dele. E se você é servo de Deus, você deve viver, aleluia, fazendo e praticando bem, porque cada um vai receber segundo aquilo que você fizer. Você vai receber aquilo que for merecido. Se você pratica o bem, você será recompensado pelo bem. Se você pratica o mal, você também vai ser recompensado por Deus pelo mal que você fez. Então Paulo está dizendo assim, sejam servos fiéis, façam bem, quer vocês sejam escravos, quer vocês sejam livres. E aí Jesus ele vai nos ensinar, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 20, Mateus capítulo 20, Jesus vai ensinar a respeito da humildade e do privilégio que nós temos
de sermos servos de Deus. Ser servo para alguns aí é motivo de se sentir inferior, de se sentir inferiorizado. Eu servo? Imagina, eu nasci nesse mundo para mandar, porque Deus me fez como cabeça, não como cauda. Sim, não é isso que a palavra de Deus ensina, né? Nós devemos viver uma vida em humildade, nós devemos servir a Cristo e servir inclusive aos irmãos. Nós devemos ser conservos uns dos outros, nós devemos servir, fomos chamados para servir. E aí Jesus vai ensinar, capítulo 20, versículo 25 ao 28. Eu não vou ler nessa tradução da Bíblia aqui, que eu não gosto dessa tradução contemporânea, vou ler aqui da que eu anotei. Mateus 20, 25 e 28 vai dizer assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Jesus está falando dos seus discípulos. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, aleluias, em resgate a muitos. O Senhor aqui nos ensina que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir a humanidade, Ele veio para dar a sua vida. E nós também devemos servir a comunidade, devemos servir as pessoas. Todo mundo que se chegar a nós devemos estar pronto a servir, pronto a ajudar, ser uma mão estendida para abençoar as pessoas. Esse é o nosso comportamento, essa é a nossa forma de caminhar como servo. Nós devemos, aleluia, ter um coração mais voluntário, mais amoroso, mais gentil. Nós devemos servir com alegria, aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Seja você servo, seja você escravo, seja você servir, faça sempre bem, faça sempre bem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bendito. Há muitos que hoje só querem ser servidos. Nós vivemos numa geração que quer ser servida. Tem um dado estatístico de questões aí de quem faz esses estudos das igrejas, que 20% da igreja trabalha para 80%. Então, uma igreja de 1000 pessoas, é como se 200 pessoas trabalhassem para servir os 800. Porque tem muito mais gente interessada em ser servido. As pessoas querem ser servidas. Elas não querem servir ninguém. Elas acham que é uma diminuição servir as pessoas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu e você, aleluia, servimos com alegria. Não apenas a Deus, mas servimos aos nossos irmãos. Aleluia, nós estamos sempre aptos a servir, estamos sempre aptos a ajudar. No que, aleluia, eu precisar, eu vou procurar os irmãos, porque eu sei que eu posso encontrar pessoas que, aleluia, querem ajudar. No que os irmãos precisar, sei que, aleluia, podem encontrar em mim, nos pastores, nos obreiros da igreja, pessoas dispostas a servirem, pessoas dispostas a darem até mesmo a sua vida, aleluia, por amor ao seu irmão. Glória a Deus, aleluia. É isso que a graça do Senhor faz em nossos corações. É isso que o Espírito de Deus faz em nós. Quando realmente nós temos Deus, nós vivemos uma vida de amor fraternal. Nós realmente vivemos uma vida, aleluia, glória a Deus, vamos falar. Nós vivemos uma vida de amor fraternal. Nós realmente caminhamos na luz. Nós caminhamos em sabedoria. Nós caminhamos na vida conjugal. Caminhamos como pais e filhos, de acordo com a palavra de Deus. Nós caminhamos como servos e nós também caminhamos com a armadura de Deus. Pelo tempo não vou conseguir entrar na questão da armadura, mas Paulo, o que ele está dizendo? Nós fomos pela graça alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo já venceu nas nossas vidas. O Senhor já venceu. Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor já venceu, Ele é vencedor. Nós não precisamos pedir para Deus vencer nada não. Ele já é vencedor, Ele já venceu todas as coisas, Ele já conquistou todas as coisas. Mas nós precisamos ser capacitados por Deus para as nossas guerras diárias, para as nossas lutas diárias. Todos os dias nós guerreamos contra as dificuldades da vida, nós guerreamos contra Satanás e seus ascetas. Todos os dias nós estamos em constantes batalhas, e sem a armadura de Deus, não a nossa,
nós não somos autossuficientes. Sem a armadura de Deus, nós não conseguiríamos vencer. Mas como o Senhor venceu e Ele disponibiliza a sua armadura, as suas armas para nós, aleluia, nós podemos vencer, nós podemos conquistar, nós podemos batalhar, sabendo e tendo a certeza que no final da batalha nós seremos vitoriosos, em nome de Jesus. E aleluia, que em nome de Jesus essa epístola, aleluia, possa trazer, aleluia, instrução, discernimento para você. Muitas são as instruções de Paulo na Epístola dos Efésios, muitas são as suas orientações, aleluia, mas mais importante do que aprendermos, mais importante do que sabermos, memorizarmos, aleluia, aquilo que foi tratado, aleluia, mais importante do que isso é que nós passemos a praticar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós lemos, no nome de Jesus. Você vai ter a oportunidade, aleluia, de, tendo alguma dúvida, você ouvir novamente todas as mensagens do nosso canal do YouTube, aleluia. Também, se houver dúvidas, pode procurar os pastores da igreja para tirar alguma dúvida a respeito de qualquer assunto teológico. Todos estarão prontos a auxiliar. E que em nome de Jesus, essa palavra, essa série de mensagens possa ter contribuído para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus.